Em São Paulo, onde as ideologias se chocam e as manifestações pulsam, o destino une Fabrício, um pragmático engenheiro agrônomo de direita, e Marta, uma apaixonada jornalista investigativa de esquerda. O que começa como uma série de debates acalorados em praças e avenidas, onde as palavras são armas e as convicções são muros, lentamente se transforma em uma curiosidade mútua. Longe do palco político, em encontros inesperados no silêncio de um parque, eles descobrem camadas uns nos outros que transcendem bandeiras e partidos. Será que um amor pode florescer em meio a tamanhas diferenças? Ou as barreiras ideológicas serão fortes demais para um coração que insiste em se conectar? Descubra como Fabrício e Marta lutam para construir uma ponte onde só havia abismo, provando que o amor, às vezes, é a maior das revoluções. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comente de onde você está assistindo. O sol de uma tarde de sábado em São Paulo, uma luz que parecia tentar abrandar a tensão, banhava a Praça da Bandeira. O ar pesado, vibrante com a energia de centenas de vozes, era o palco de um embate ideológico diário na metrópole. Placas com dizeres fortes balançavam, e os gritos de ordem de dois lados opostos se misturavam em uma cacofonia apaixonada, cada qual defendendo sua verdade com fervor quase religioso. No epicentro dessa efervescência, estavam Fabrício e Marta, ainda desconhecidos um do outro, mas prestes a ter seus mundos colidindo de forma indelével. Fabrício Bastos, 35 anos, era um engenheiro agrônomo de mente afiada, proprietário de uma consultoria de alta tecnologia para o agronegócio que atendia os maiores produtores rurais do centro-oeste brasileiro. Sua família, de raízes profundas na tradição e no empreendedorismo, incutira nele valores como a meritocracia, a liberdade econômica e a eficiência a qualquer custo. Ele via o mundo por uma ótica de dados, resultados e responsabilidade individual, e acreditava que o crescimento econômico era a solução para grande parte dos problemas sociais. Alto, com ombros largos e um semblante que muitas vezes era confundido com seriedade excessiva, mas que se suavizava com um sorriso raro, Fabrício vestia uma camiseta amarela da seleção, ostentando um broche com o símbolo da bandeira nacional e um pin discretíssimo de um boi estilizado. Ele estava ali, na manifestação pró-mercado, defendendo a redução da burocracia, a privatização de estatais e a liberdade de iniciativa como pilares para o progresso da nação. Do outro lado da praça, separada por um cordão policial que parecia mais simbólico do que eficaz, e por uma linha quase invisível de desconfiança mútua, estava Marta Silveira, 33 anos. Ela era uma jornalista investigativa premiada de um portal de notícias independente, conhecida por suas matérias que desvendavam esquemas de corrupção e denunciavam as desigualdades sociais. Filha de uma professora de história engajada e de um ativista comunitário que dedicou a vida à defesa de direitos, Marta tinha a justiça social correndo nas veias. Sua paixão era dar voz aos invisíveis, lutar por direitos fundamentais e desmascarar as estruturas de poder que perpetuavam a opressão. Marta, com seus cabelos cacheados cor de chocolate, presos em um coque apressado, e um olhar perspicaz por trás dos óculos redondos de armação fina, usava uma camiseta surrada com estampas de ícones de direitos humanos e uma mochila a tiracolo, cheia de blocos de anotação e um gravador. Ela carregava uma faixa artesanal, exigindo mais investimento em saúde pública, educação de base e uma distribuição mais justa de renda. O primeiro encontro foi um choque, uma verdadeira colisão de universos. Durante um momento de maior agitação, quando os ânimos se exaltavam e as linhas de manifestantes de ambos os lados se aproximaram perigosamente, Fabrício estava na linha de frente de seu grupo, com sua voz grave e impostada, argumentando fervorosamente com um grupo de ativistas sobre a importância da propriedade privada e da iniciativa privada como motores do desenvolvimento. Do outro lado, a poucos metros, Marta rebatia com a mesma veemência, denunciando a concentração de terras e a necessidade urgente de reforma agrária para combater a pobreza rural. Seus olhos se cruzaram por um instante, um relance rápido,
mas carregado de uma intensidade que transcendia a confusão ao redor. Não houve sorrisos, apenas a centelha de uma curiosidade imediata misturada com o desprezo ideológico. Fabrício a viu como uma idealista ingênua e perigosa, alguém que não compreendia a realidade econômica. Marta o viu como um representante arrogante e insensível da elite dominante, alheio à dor do povo. Dias depois, em outra passeata na Avenida Paulista, o destino, com sua ironia peculiar, os colocou novamente em lados opostos de um embate. Desta vez, um incidente menor, uma bandeira que caiu no meio da calçada e atrapalhou o fluxo de pedestres, fez com que Fabrício e Marta ficassem frente a frente, sem a multidão tão densa entre eles. "Com licença, senhorita." Fabrício disse com um tom de voz impaciente e um leve franzir de testa. "Sua bandeira está bloqueando a passagem de todos. É preciso ter um mínimo de organização, mesmo para protestar." Marta o encarou, surpresa por reconhecê-lo. Aquele rosto sério, aquela postura altiva. "Com licença, cavalheiro." Ela retrucou com um sorriso irônico que não alcançava os olhos. A liberdade de expressão não tem que pedir licença para passar. E a sua bandeira, com aquela haste de metal, está quase arrancando o olho de alguém com essa pressa insana. Eles trocaram farpas rápidas sobre o direito de manifestação, a eficácia de cada modelo econômico e, claro, o papel do Estado na vida dos cidadãos. A conversa, ou melhor, o embate, era um show de argumentação. Cada frase era pontuada por ironias afiadas e sarcasmos bem colocados. Ambos eram notavelmente inteligentes, articulados e, para a surpresa de si mesmos, achavam o raciocínio do outro curiosamente desafiador, mesmo que completamente equivocado em suas premissas. "Sabe, senhorita." Fabrício começou, quase sem pensar, uma leve inclinação de cabeça indicando um respeito, ainda que relutante. Sua retórica é impressionante. Uma pena que seja usada para defender ideias tão antiquadas e utópicas, que ignoram a complexidade do mundo real. Marta riu, um som seco e divertido, que para Fabrício era como uma melodia dissonante, mas intrigante. E a sua, cavalheiro, é tão previsível. O discurso do progresso a qualquer custo, da mão invisível que resolve tudo, ignorando quem fica para trás e a necessidade de empatia e justiça social. Apesar da discórdia latente e da hostilidade ideológica, algo estranho flutuava no ar. Uma admiração velada pela inteligência do outro, pela paixão com que cada um defendia suas crenças. Ao se afastarem novamente, cada um para o seu lado da barricada ideológica, ambos sentiram um leve formigamento de que aquele confronto, embora exaustivo e exasperante, não seria o último. A chama da discórdia estava acesa. Sim, e brilhava forte, mas, sem que soubessem, ela aquecia a pontinha de uma faísca de algo mais complexo e pessoal. A poeira das manifestações baixou, mas as vozes de Fabrício e Marta ainda ecoavam em suas mentes, especialmente nos momentos de silêncio. Dias após o último embate na agitada Avenida Paulista, a cidade de São Paulo parecia respirar um pouco de trégua, como se a própria metrópole precisasse de um descanso dos intensos debates. Era um domingo ensolarado, e o Parque Ibirapuera, o pulmão verde da cidade, fervilhava com famílias, corredores, ciclistas e grupos de amigos, buscando um refúgio da rotina frenética. Fabrício Bastos, tentando escapar da rotina de reuniões de negócios, videoconferências intermináveis e relatórios detalhados que preenchiam seus dias, decidiu que precisava de um respiro. Ele estava acostumado ao burburinho dos mercados e do agronegócio. Mas ali, entre as árvores imponentes, os gramados bem cuidados e o lago sereno, buscava uma forma de esvaziar a mente. De repente, seu olhar, treinado para identificar detalhes em grandes paisagens, recaiu sobre uma figura familiar sentada em um banco de madeira sob a sombra de uma figueira antiga. Ela estava absorta na leitura de um livro de capa surrada, com o que pareciam ser anotações à margem. Era Marta Silveira. Ela parecia diferente fora do ambiente de protesto. Mais suave, menos combativa,
seus cabelos cacheados agora soltos, dançando livremente com a brisa suave. Uma curiosidade, antes sufocada pela política e pelo choque ideológico, despertou em Fabrício. Não a curiosidade do adversário, mas a do observador intrigado. Marta, por sua vez, sentia-se um pouco mais tranquila no Ibirapuera. Ali, longe das bandeiras partidárias, dos megafones e das palavras de ordem, ela era apenas Marta, a jornalista que amava histórias, a literatura e a vida nas ruas. Ela mal notou Fabrício se aproximar. Tão concentrada estava em sua leitura, até que uma sombra alongada cobriu a página de seu livro. Ora, ora, a defensora dos oprimidos lendo o Manifesto Comunista em pleno domingo de sol? Fabrício ironizou, mas com um tom de voz surpreendentemente mais leve do que o habitual. Uma ponta de sorriso no canto dos lábios, quase imperceptível. Marta ergueu os olhos, piscando algumas vezes, surpresa com a interrupção, e mais ainda, por reconhecê-lo. Ela o analisou rapidamente, notando a roupa casual de fim de semana, muito diferente do terno impecável ou da camisa política. E o capitalista selvagem em seu habitat natural, fiscalizando se o povo está se divertindo com moderação e sem gastar demais? Ela retrucou. O sorriso sarcástico de volta, mas sem a agressividade cortante de antes. O tom dela também tinha uma pitada de diversão, uma novidade inesperada. Um silêncio momentâneo pairou entre eles, diferente do silêncio tenso das vezes anteriores. Era quase confortável. Não é o manifesto, Marta finalmente disse, mostrando a capa do livro. Era uma biografia de Marielle Franco, uma figura de peso para sua ideologia. Mas, para sua surpresa, eu também leio Adam Smith, Weber e Hayek. É preciso conhecer todos os lados para fazer um bom jornalismo e, principalmente, para argumentar com quem pensa diferente de mim. Fabrício não conteve um breve sorriso. Ele sentou-se na ponta oposta do banco, a uma distância respeitosa, mas clara. E eu, para a sua, aprecio um bom debate. Desde que seja produtivo, claro, e não apenas um eco de ideologias gastas. A conversa começou hesitante, com toques de alfinetadas sutis, mas logo ganhou ritmo, desviando-se da política partidária para a vida, os desafios da cidade, seus trabalhos e, mais profundamente, suas paixões. Fabrício falou sobre as inovações na agricultura de precisão, o impacto da tecnologia no campo, os desafios de alimentar uma população crescente de forma sustentável e eficiente, e a complexidade de gerir uma empresa em um país de tantas burocracias. Marta, por sua vez, contou sobre as histórias que buscava desenterrar, as injustiças que revelava, a importância de dar voz a quem não era ouvido, as dificuldades de manter um jornalismo independente e a constante busca pela verdade, muitas vezes incômoda. Eles descobriram pontos em comum que jamais imaginariam. Ambos eram profundamente apaixonados pelo que faziam, obcecados por excelência e acreditavam, à sua maneira, em um mundo melhor, mesmo que com caminhos radicalmente diferentes para alcançá-lo. Fabrício admirou a persistência de Marta, sua coragem em enfrentar poderosos e sua ética inabalável na busca pela justiça. Marta se impressionou com a visão de futuro de Fabrício, sua capacidade de transformar ideias em realidade concreta e sua seriedade em relação ao trabalho, algo que ela associava à irresponsabilidade de outros em sua mente. Você tem uma visão muito simplista de quem busca o lucro, Marta comentou, um pouco mais relaxada, observando o reflexo das nuvens no lago. Nem todo empresário é um monstro insensível, eu percebo. Há quem queira construir algo real. Fabrício riu, um som surpreendentemente agradável que se espalhou pelo ar. E você tem uma visão romântica demais de quem defende a causa social. Nem todo ativista é um santo. E nem todo mundo que tem um ideal pensa de forma prática sobre como executá-lo. Eles trocaram um olhar, um momento em que a barreira invisível entre eles pareceu diminuir. O riso de Marta era contagiante, e Fabrício se viu rindo junto com ela. Um riso genuíno que ele raramente dividia com alguém. Era diferente de qualquer interação que tiveram antes. No calor dos protestos,
Eles eram símbolos de ideologias opostas, avatares de movimentos sociais distintos. Ali, no parque, sob o sol gentil, eram apenas duas pessoas curiosas, uma sobre a outra, descobrindo camadas além do superficial. Preciso ir agora, Marta disse, fechando o livro com um suspiro. Tenho uma matéria para fechar e uma entrevista importante. Certo. Eu também. Fabrício concordou, embora sentisse uma ponta de desapontamento que o surpreendeu. Foi inusitado, mas agradável. Inusitado, de fato, Marta sorriu. O olhar um pouco mais gentil, quase convidativo. Até a próxima. Trincheira. Ou quem sabe, parque. Enquanto se afastavam, cada um para seu lado do Ibirapuera, ambos sentiram que aquele encontro não era apenas um acaso. Havia uma atração inegável pela inteligência do outro, um respeito pela paixão que cada um demonstrava por suas causas e uma curiosidade crescente sobre o que mais havia por trás das bandeiras e dos discursos políticos. A faísca estava ali, sutil, mas inegável, à espera de um novo sopro para se tornar chama. O encontro no Ibirapuera marcou um ponto de virada sutil, mas profundo. A partir dali, Fabrício e Marta começaram a aparecer na vida um do outro de formas inesperadas, transcendendo o campo de batalha das ideologias. Eles se adicionaram em redes sociais profissionais. Um acidente que Fabrício atribuiu a uma busca por contatos e Marta a uma mera curiosidade jornalística. E, ocasionalmente, trocavam mensagens breves, ora com links de artigos provocadores, ora com comentários secos sobre notícias do dia. A cada interação, a curiosidade se aprofundava, e a rigidez inicial começava a ceder espaço a um interesse genuíno. Um mês após o encontro no parque, o destino orquestrou um novo encontro, desta vez em um cenário completamente diferente. Marta estava cobrindo um seminário sobre inovação e sustentabilidade no agronegócio no Centro de Convenções do Transamérica Expo Center, em São Paulo. Ela havia sido designada para uma reportagem que explorava as contradições entre o discurso da fazenda moderna e o impacto social e ambiental real. Enquanto transitava pelos estandes, fazendo anotações e entrevistas, seus olhos bateram em uma figura alta e familiar, palestrando com paixão sobre soluções de inteligência artificial para pequenos e médios produtores. Era Fabrício. Ele estava em seu elemento, falando sobre tecnologia, eficiência e como otimizar a produção. Após a palestra, Marta, impulsionada por um impulso que ela não conseguiu decifrar completamente, se aproximou. Interessante, Fabrício. Você fala de sustentabilidade para o agronegócio, mas não menciona o impacto das grandes monoculturas ou a questão da posse de terras. Fabrício se virou, visivelmente surpreso, um sorriso discreto se formando em seus lábios. Marta, pensei que este tipo de evento não seria do seu interesse. Ou veio fiscalizar? Vim reportar. E fazer as perguntas que nem sempre são feitas. Ela retrucou, o tom desafiador de sempre, mas com um brilho nos olhos que o intrigou. Mas admito, suas soluções são engenhosas. Pena que, na prática, nem sempre cheguem a quem mais precisa. A conversa se estendeu para além do seminário. Fabrício a convidou para um café no lobby. Lá, eles discutiram sobre o uso de drones na agricultura, sobre a logística de distribuição de alimentos e sobre os desafios do empreendedorismo no Brasil. Marta, por sua vez, compartilhou suas preocupações com a ética da tecnologia, o acesso desigual e o papel da mídia em fiscalizar o poder. Fabrício, para sua surpresa, ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas. Ele se viu explicando os mecanismos de mercado com mais paciência do que o habitual. E Marta, por sua vez, demonstrou uma compreensão das complexidades da economia que ele não esperava. Você é uma das poucas pessoas que consegue me fazer pensar fora da minha bolha, Marta. Fabrício confessou, com um tom de voz mais baixo, quase íntimo, enquanto a garçom retirava as xícaras. Mesmo que eu discorde de quase tudo o que você defende. Marta riu. Um riso mais solto agora, que alcançava seus olhos. O mesmo digo de você, Fabrício. Você é um desafio intelectual.
E isso, para uma jornalista, é um tesouro. Mesmo que eu ache suas propostas, por vezes, um pouco frias. Aquele café marcou o início de uma série de encontros casuais, jantares de negócios que acabavam com conversas mais profundas, lançamentos de livros que se transformavam em debates noturnos. Eles descobriram que, apesar das suas diferentes ideologias, possuíam um senso de humor similar, um gosto por filmes clássicos e uma paixão por pizza de forno a lenha nas noites de sexta-feira. Fabrício se pegava pensando em Marta ao longo do dia, não como uma oponente, mas como alguém que o instigava, que o fazia ver outros ângulos. Marta, por sua vez, percebia que o capitalista selvagem era, na verdade, um homem com princípios fortes, dedicado ao seu trabalho e, surpreendentemente, com um lado sensível e bem-humorado que só aparecia quando as defesas ideológicas eram baixadas. Uma noite, durante um jantar em um pequeno bistrô na Vila Madalena, eles estavam discutindo sobre o impacto das redes sociais na política. A conversa, como de costume, se tornou acalorada. Sabe, Fabrício, às vezes parece que você vive em um universo paralelo, onde a meritocracia resolve tudo e a desigualdade é apenas falta de esforço. Marta provocou, um pouco mais frustrada. Fabrício suspirou, colocando o garfo de lado. E você, Marta, às vezes parece viver em um romance utópico, onde o Estado é um pai benevolente e o dinheiro não é o motor que move a inovação e gera empregos. É preciso ser realista. O silêncio caiu sobre a mesa. Os olhos de Marta, antes flamejantes, se suavizaram. Ela viu a fadiga no olhar de Fabrício, o peso de suas próprias convicções. Talvez ambos sejamos um pouco idealistas, cada um à sua maneira, ela disse, a voz mais baixa. Mas o que eu vejo em você, Fabrício, é uma paixão genuína por construir algo. E o que talvez você não veja em mim é que minha paixão é por não deixar ninguém para trás. Fabrício a olhou profundamente. Aquele momento, de vulnerabilidade mútua, sem defesas ideológicas, fez algo se mover entre eles. Não era apenas respeito intelectual, mas uma atração inegável, um reconhecimento de almas que, apesar das diferenças, vibravam na mesma frequência em relação à paixão e à verdade. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e Marta, sem hesitar, assegurou. O toque foi elétrico, um arrepio que percorreu ambos, confirmando que a faísca inicial havia, de fato, se transformado em uma chama real. Aquele toque no bistrô da Vila Madalena foi o ponto de não retorno. O que antes era uma atração intelectual e uma curiosidade instigante transformou-se em um romance inegável. Fabrício e Marta começaram a namorar, inicialmente em segredo, como se protegessem um segredo precioso de um mundo que não entenderia. Encontros noturnos em galerias de arte na Pinacoteca, passeios despretensiosos pelo Beco do Batman e fins de semana discretos fora da cidade se tornaram refúgios para a paixão que crescia entre eles. Apesar dos momentos de paixão e cumplicidade, a realidade de suas vidas e convicções não tardou a bater à porta. Amigos e familiares, acostumados às suas posições políticas firmes e muitas vezes antagônicas, começaram a notar as mudanças. Para Fabrício, conhecido por sua postura conservadora e seu círculo social elitista, a relação com uma jornalista de esquerda causava estranheza. Seus sócios na consultoria, acostumados com sua seriedade e previsibilidade, lançavam olhares curiosos e, por vezes, repreendedores. Fabrício, com todo o respeito. Essa Marta, ela não parece muito alinhada com nossos valores, disse um colega em um almoço, provocando um silêncio tenso. Para Marta, o cenário não era diferente. Seus colegas jornalistas, ativistas e amigos, que a viam como um bastião da luta social, reagiam com desconfiança. Você está namorando o Fabrício Bastos? O rei do agronegócio? O cara que defende o desmatamento? Perguntavam, incrédulos, enquanto as reuniões de pauta se tornavam um interrogatório disfarçado. Marta sentia-se na defensiva, defendendo seu amor com a mesma paixão com que defendia suas convicções. Em casa, a situação não era mais simples. A mãe de Marta, uma figura matriarcal e combativa, tentava entender.
Minha filha, você não percebe que ele representa tudo o que a gente luta contra? A desigualdade, a exploração. Como pode? Fabrício, em seu apartamento moderno na Faria Lima, recebia os comentários velados de seu pai. Fabri, cuidado para não misturar as coisas. Um relacionamento é uma coisa, mas a reputação, os princípios, são importantes. Os maiores desafios, porém, eram os próprios debates entre eles. Não mais nas passeatas, mas na intimidade de seus apartamentos. Uma noite, enquanto jantavam, uma notícia sobre um novo projeto de lei sobre terras desocupadas surgiu na TV. Fabrício defendeu a iniciativa como forma de garantir a segurança jurídica e a produtividade. Marta explodiu. Produtividade para quem, Fabrício? Para os poucos que concentram a riqueza? É um ataque à reforma agrária, uma forma de perpetuar a miséria no campo. A discussão escalou. As vozes se elevaram, e as velhas linhas ideológicas se reafirmaram. Eles se encaravam, não como amantes, mas como adversários. Marta sentiu o medo de que o abismo fosse grande demais. Fabrício, a frustração de não ser compreendido em sua lógica. Eu quero um país próspero para todos, Marta. Com empregos, com riqueza circulando. Fabrício argumentou, sua voz tensa. E eu quero um país justo para todos, onde a prosperidade não seja à custa da exploração e da exclusão. Marta retrucou, lágrimas de frustração nos olhos. No auge do conflito, algo mudou. Fabrício, vendo a dor nos olhos de Marta, percebeu que não era sobre a ideologia, mas sobre a pessoa que ele amava. Marta, notando a sinceridade na voz de Fabrício, compreendeu que, por trás das palavras, havia um homem que também queria o bem, apenas via um caminho diferente. Marta, Fabrício disse, a voz subitamente mais suave, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Eu não estou aqui para te convencer do meu ponto de vista. Eu estou aqui porque eu te amo. E eu não quero que a política nos separe. Marta sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também te amo, Fabrício. Mas é difícil. Como a gente faz isso funcionar? Como a gente concilia o que a gente é com o que a gente sente? Foi ali, naquele apartamento, que eles tiveram a conversa mais importante de suas vidas. Não sobre quem estava certo ou errado politicamente, mas sobre respeito, escuta ativa e a capacidade de amar as diferenças. Eles decidiram que não precisavam concordar em tudo. Fabrício aceitaria que Marta continuasse sua luta por justiça social e defenderia seus ideais, mesmo que isso significasse vê-la em protestos contra suas próprias visões. Marta, por sua vez, aceitaria que Fabrício buscasse o crescimento econômico e defendesse o livre mercado, mesmo que isso implicasse em debates acalorados sobre o modelo de desenvolvimento. Eles estabeleceram uma regra: a política ficava fora da porta do amor. Quando a porta se fechava, eram Fabrício e Marta, não o direita e a esquerda. Eles prometeram ouvir, tentar entender e, acima de tudo, priorizar o vínculo que os unia. A paixão não era cega, ela era madura. Ela reconhecia as diferenças, mas decidia que o amor era maior. E foi essa decisão que solidificou seu relacionamento, transformando-o em algo profundo e inabalável, pronto para enfrentar qualquer desafio que São Paulo pudesse lhes apresentar. A decisão de priorizar o amor sobre as ideologias foi a base de uma relação que se tornou forte, resiliente e inspiradora. Fabrício e Marta aprenderam a navegar suas diferenças com uma graça surpreendente, construindo uma bolha de carinho e respeito que os protegia das pressões externas. Eles não deixaram de ser quem eram, mas se tornaram versões mais compreensivas e empáticas de si mesmos, moldadas pelo amor que compartilhavam. As discussões políticas não desapareceram completamente, mas mudaram de tom. Agora eram debates que ocorriam com mais escuta e menos ataque pessoal. Eles aprenderam a discordar sem desrespeitar, a argumentar sem ferir, e a ver o ser humano por trás da ideologia. Fabrício passou a entender as motivações de Marta para sua luta por justiça, vendo que ela não era ingênua, mas sim movida por uma profunda compaixão. Marta, por sua vez,
percebeu que Fabrício não era insensível, mas um homem que acreditava na capacidade individual e na criação de riqueza como forma de melhorar a vida das pessoas, à sua própria maneira. Essa compreensão mútua, essa capacidade de ver a boa intenção no outro, mesmo quando discordavam do método, foi a verdadeira ponte entre eles. A aceitação, embora gradual, começou a surgir também em seus círculos sociais. Amigos e familiares, inicialmente céticos, passaram a testemunhar a genuinidade do afeto entre Fabrício e Marta. A mãe de Marta, em um jantar de domingo, surpreendeu-se ao ouvir Fabrício discutir sobre projetos sociais que sua empresa apoiava. E o pai de Fabrício, em um churrasco, notou como Marta, com seu humor e inteligência, conseguia arrancar sorrisos de seu filho de uma forma que ninguém mais conseguia. Lentamente, a barreira da desconfiança começou a se dissolver. 2 anos após o primeiro encontro na Praça da Bandeira, Fabrício e Marta estavam mais fortes do que nunca. Fabrício, com a visão de Marta sobre responsabilidade social em mente, começou a implementar programas de apoio a pequenos agricultores em sua consultoria, oferecendo tecnologia e orientação de forma mais acessível. Marta, por sua vez, com o encorajamento de Fabrício, lançou uma plataforma de jornalismo cívico que incentivava a participação da população em debates construtivos, buscando pontes em vez de muros. Eles apoiavam os projetos um do outro, celebrando cada conquista como se fosse sua própria. Uma noite, durante um jantar especial no restaurante do Copan, com a vista deslumbrante de São Paulo à noite, Fabrício se virou para Marta, os olhos brilhando com uma mistura de amor e profunda admiração. Marta, ele começou, sua voz um pouco embargada. Eu nunca imaginei que encontraria alguém que me desafiasse tanto, que me fizesse ver o mundo de uma forma tão diferente e que, ao mesmo tempo, me completasse de uma forma tão absoluta. Você é o meu oposto, a minha bússola e o meu lar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, ajoelhando-se ali mesmo, ignorando os olhares curiosos. Você aceita passar o resto da vida debatendo, aprendendo e amando comigo? Marta levou as mãos à boca, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. O brilho dos olhos de Fabrício, tão sincero e apaixonado, derreteu qualquer resquício de dúvida. Sim, Fabrício. 1000 vezes sim. Ela exclamou, jogando-se nos braços dele. O casamento foi um evento íntimo e único, refletindo a essência do casal. Realizado em um antigo casarão restaurado na região central de São Paulo, o evento contou com a presença de amigos de todas as esferas e ideologias. O discurso do padrinho, um amigo de Fabrício, destacou: eles nos ensinaram que não importa a cor da bandeira, mas a cor do coração. E o coração deles bate no mesmo ritmo. Uma das madrinhas de Marta, uma colega jornalista, completou: Marta e Fabrício provam que o amor, o verdadeiro amor, é a maior das revoluções. A lua de mel foi uma viagem para a Europa, onde eles visitaram tanto centros de tecnologia e inovação, quanto comunidades agrícolas sustentáveis, discutindo e aprendendo juntos, sempre com a mão dada. Eles voltaram para São Paulo, prontos para construir uma vida em comum, sabendo que as diferenças ideológicas seriam sempre parte de quem eram, mas que o amor era a força que os uniria, os faria crescer e os levaria a um futuro juntos. Fabrício e Marta construíram uma vida cheia de amor, respeito e diálogo. Eles continuaram a defender suas posições, sim, mas o fizeram com uma nova camada de compreensão e compaixão, porque sabiam que, no fundo, ambos lutavam por um mundo melhor, mesmo que com diferentes estratégias. A casa deles se tornou um porto seguro, onde as discussões políticas eram sempre seguidas por um abraço, e onde o amor era, indiscutivelmente, a pátria que eles escolheram construir juntos. Eles eram a prova viva de que, às vezes, o amor não apenas existe apesar das diferenças, mas prospera por causa delas, transformando o embate em uma sinfonia única e apaixonante.